Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Shalom. Eu sou o John Wesley. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, assim sempre que sair um novo conteúdo, você é avisado através do sininho e também deixe o seu comentário para que possamos continuar desenvolvendo esse trabalho. Deixe críticas, sugestões e comente também sobre o que foi abordado. Hoje nós estamos recebendo a pastora Ana, que é a responsável pelo ministério infantil em nossa igreja. Seja bem-vinda, pastora Ana. Amém. É um prazer estar aqui, né? E creio que esse momento que nós vamos estar, esse bate-papo, né? O Senhor vai estar falando tremendamente, né, conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastora Ana, como surgiu esse amor intenso pelas crianças, né? Porque todos nós que vemos a senhora na igreja sempre associa com o ministério infantil. Isso sempre foi algo que ardeu no coração da senhora ou foi algo que Deus plantou? Conta pra gente. Não, sempre esse desejo de servir a obra do Senhor. E logo quando eu tive os meus filhos, né? Então eu vi a necessidade, né, de estar presente no Ministério Infantil. E é algo que eu sonhava em realizar, esse sonho de estar no Ministério Infantil, porque eu sempre ministrava na vida dos meus filhos em casa e eu via também nos cultinhos os professores ministrando. Então eu me coloquei diante do Senhor e me despertou realmente trabalhar com crianças, né? Amém. Glória a Deus por isso. Já são quantos anos à frente do ministério? No ministério, eu creio que já tem bem assim uns 24 anos Desenvolvendo esse trabalho, pastor? desenvolvendo esse trabalho. Qual que é a maior alegria que a senhora tem? A alegria que eu tenho é de ver as crianças, né, que hoje são pastores. Né, e muitos são casados, têm filhos, né? E eu vejo assim, ainda rapazes, né, que fizeram parte do ministério e eles têm aquele carinho em chegar e me abraçar e cumprimentar. Então isso é uma alegria, a gente vê frutos, né, de um trabalho e vendo hoje os jovens, né, casados, servindo ao Senhor. Glória a Deus. O ministério infantil, ele desenvolve um trabalho muito importante, né? Eu creio que não só na nossa igreja, mas em qualquer igreja, né, que abre as portas, a gente seguindo aquilo que Cristo falou, né, deixai vir a mim as crianças, porque delas são o reino dos céus. E é um trabalho importantíssimo e de vital importância. Quais que são os maiores desafios que a senhora vê hoje para desenvolver esse trabalho? Um dos desafios que a gente tem enfrentado, mas Deus tem dado estratégias, é os cuidados dos pais, que muitas vezes os pais eles estão muito atarefados com a rotina do dia a dia. E a gente vê que quando as crianças elas estão nas salinhas, né? E então elas chegam nas salinhas sedentas da palavra do Senhor. E muitas vezes a gente dá atividade para as crianças realizar em casa, e mesmo no momento da gente orar pelas crianças, eu tenho sempre alertado, pais, pergunta aos seus filhos o que é que foi ministrado e continue a falar da palavra do Senhor em casa, porque não só aqui na igreja. Então, a importância de os pais estar em parceria com o Ministério Infantil para que as crianças elas cresçam nos caminhos do Senhor e que quando elas vierem enfrentar lutas, dificuldades, elas tenham um respaldo na palavra para que elas não venham desviar dos caminhos do Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Pastora Ana, a senhora, como foi que a senhora conheceu a Cristo? Eu, desde a adolescência, né, eu conheci o Senhor através da minha irmã, que foi uma primeira, né, que converteu. Então eu lembro bem daqueles corinhos antigos. Nossa. E isso eu era solteira, né? Mas mesmo assim eu tinha aquela resistência, né, de falar, eu vou para a igreja, vou firmar na igreja, que eu achava assim que eu estava bem na onde eu estava, né, indo na igreja. No caso eu ia na igreja católica, mas com o passar do tempo, né, veio
a juventude, e aí veio o período do casamento também, e vieram os filhos, vieram as lutas, e chegou um momento que no estudar a palavra, né, e eu vi assim que não adiantava eu querer fazer algo que lendo a palavra eu estava vivendo uma coisa que não era real. Sim. Então chegou um momento que eu tomei a decisão, né, juntamente com meu esposo, né, e eu falei, olha, eu vou servir ao Senhor. Né? Não foi fácil, foi difícil, mas eu enfrentei assim, muitas lutas, mas eu não desisti. Mas nesse período de lutas, de tomadas de decisões, eu tive pastores que me acompanharam. Amém. Então não foi assim algo aleatório, que eu tomei decisão só. Então eu tive acompanhamento dos pastores me aconselhando, né? Para que eu não desistisse, que as vitórias viriam, né? E realmente, tanto o pastor Wilson, mas a pastora Erilda, né? Foram os principais que me acolheram nos momentos de lutas. E hoje, né? Firme na igreja, os filhos na igreja, a família. E eu falo assim que hoje eu e minha família servimos ao Senhor. Só falta o meu esposo estar também, mas ele é um... Eu falo assim, hoje o meu casamento é uma bênção, né? Glória a Deus. Eu já declaro, né, que eu e minha casa servimos ao Senhor. E creio que no momento o Senhor ele vai estar também na igreja com a gente. Então, eu vejo assim, a mulher sábia edifica a casa. Claro. Então, nós temos que ter muito cuidado, que muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, como assim, você está na igreja, seu esposo não? Eu falo assim, o meu esposo é uma bênção, ele é presente de Deus para mim. E hoje eu sirvo ao ministério, à casa do Senhor, trabalho para o Senhor e de maneira nenhuma ele impede eu estar na casa do Senhor. Porque ele sabe da seriedade, do cuidado que eu tenho. Tudo que eu vou fazer, ele fica sabendo o que eu tenho que fazer, eu falo com antecedência. Então, muitas vezes as pessoas fazem algo e não comunicam com o esposo. Então, eu vejo assim, ele é autoridade na minha casa, eu não vou tirar a autoridade dele. Assim como ele para comigo, com os filhos, netos, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus por o Senhor eu ter essa oportunidade de fazer parte do Ministério Infantil, de ter uma equipe abençoada no Ministério, que conduz esse ministério, que não sou eu o ministério, mas sim a igreja, sim é uma equipe de líder, né? De liderança, uma equipe de professores, de monitores, né? Então, o Ministério Infantil, eu vejo assim, que muitas vezes a gente fica nos bastidores e muitas vezes, eu não estou te vendo você na igreja, assim, vai lá nos bastidores que você vai me encontrar. Você vai ver como que é na salinha. E a gente aprende muito com as crianças. Então, é um ministério que surpreende a gente, porque a gente aprende com as crianças. E aquelas crianças que a gente vê que precisa de pegar no colo, que elas precisam de carinho e de atenção. Muitas vezes eu ligo para alguma delas que a gente percebe o rostinho delas triste. Às vezes elas relatam situações de casa que é algo delicado. Então, nós, o Ministério Infantil, tem que estar atento a isso também, de ligar e perguntar como que você está. E eles ficam felizes. Na semana, quando eles chegam, já chega abraçando a gente, aquela alegria. Por quê? Porque no decorrer da semana, a gente se comunicou e eles relataram algo para a gente. Então, o Ministério Infantil ele tem tantos professores, e os pais, nós temos que estar interagindo com os outros. Se tem alguma família que precisa dar aconselhamento para os filhos, ou os pais queiram saber a situação, como se está o filho na salinha, a gente precisa desse respaldo, sim. Nós temos que estar atentos nessa comunicação para facilitar essa parceria. Amém, glória a Deus por isso. Algo que eu percebo, pastora, que muitas vezes os pais fazem é delegar, eu já vi até a senhora falando sobre isso, delegar o ensino, a educação, que é a obrigação dos pais, muitas vezes para o Ministério Infantil. E isso acaba tornando também até um peso, né? E como vocês conciliam com isso? Então, nessa situação dos pais, muitas vezes, delegar
o ensino da palavra para o Ministério Infantil, sendo que a gente tem as ministrações dos cultos infantil na sexta-feira, às 19h30, né? E aos domingos, à noite, às 18 horas. Então, são 2 dias da semana que a gente tem contato com as crianças. E aí, o que nós fizemos? Para facilitar, para incentivar os pais a estar junto com os filhos, lendo a palavra, tendo aquele momento devocional, Sim. nós fizemos o devocional para as crianças, desde as crianças maternal até as crianças juniores, que é até, vamos falar, de 0, né, de 1 ano até os 11 anos de idade, ou 12 anos. Então, o devocional são 6 volumes, então ele é um devocional permanente, não é aquele devocional que tem, assim, os dias e meses. Ele é um devocional que o dia que os pais começarem a fazer o devocional com os filhos, então eu não tenho uma data, o pai que vai escolher a data que vai começar a fazer o devocional do ano todo. Então vamos imaginar que começou o devocional hoje. Então vai começar a primeira lição hoje, amanhã a segunda lição e assim por diante. Então nós fizemos esse devocional não só para as crianças maternal, e sim para toda a idade. Então esse devocional que nós temos, ele atinge todas as idades. Então eu creio assim que já tem alguns pais, já conscientizaram, já adquiriram alguns exemplares, estão fazendo. Até eu pedi para alguns pais para estar divulgando um vídeo das crianças fazendo atividade em casa, para ver a importância, né? E as crianças amam, né? Então é muito legal. Uma experiência que eu tive nesse final de semana, no domingo, até foi a avó que comprou e deu para o neto, e ele fazendo as atividades, levou para mostrar na hora do lanche lá, e ele estava lá mostrando o devocional que ele estava fazendo em casa. Então isso é muito bom. Então eu quero deixar assim, que aqueles que têm dúvidas sobre o devocional para estar fazendo com as crianças, tenham toda a liberdade de me procurar ou procurar os professores. Nós temos os exemplares do bloco 1 até o bloco 6 já. Então está disponível, a gente tem na igreja, é só me procurar. E se quiser adquirir os devocionais, todos os exemplares, já adquire todos os exemplares, porque assim que terminar já tem o próximo. E creio sim que Deus vai falar tremendamente através desse devocional com os pais e com as crianças também. Amém, glória a Deus. Eu falo porque eu tive essa experiência quando criança, né? De ter os cultos que a gente fala hoje em família, né? De ter esse momento e o tanto que isso solidificou a minha fé, né? De aquilo que aprende na salinha, sair dali para ir também para os cultos, para os cultos em casa, para esse momento da família, né? Então é muito importante, né? Para estar desenvolvendo esse trabalho, para as crianças crescerem. A senhora falou que aprende muito com as crianças. Destaca um aprendizado que foi o mais marcante na vida da senhora. Um aprendizado assim que marca muito é quando a gente faz as vigílias. A gente faz aquela vigília na sexta-feira e encerra no sábado, onde a gente tem aquele momento após o culto de sexta-feira. A gente tem aquele momento, a gente faz um jantar para as crianças, né? E depois a gente começa a vigília com as crianças. Tem o momento do louvor, o momento da administração, e a gente vai orar com as crianças. E tem aquele momento delas se interagirem entre elas. Sim, sim. E o momento que a gente deixa elas disponíveis. Olha, se você quer conversar, quer falar algo, quer contar alguma situação, né, quer desabafar, e as crianças chegam e falam algo sobre pedindo socorro. E isso é muito bom porque a gente conhece a história da criança e conhece a história da família. Sim. E que muitas vezes fica oculto e a gente não sabe como socorrer. Então, e esse momento deles lá na vigília, essa interação entre eles é muito lindo, é muito legal, porque eles se alegram na presença do Senhor, eles choram na presença do Senhor, eles se abraçam. Então tem aquele momento de colocar a cabeça no pó e chorar na presença do Senhor. E sempre eles perguntam, quando vai ter mais vigília? Quando vai ter mais vigília? Então, isso é algo que toca muito o coração da gente, porque a gente precisa ter esse momento que eles tenham intimidade com o Senhor. E muitas vezes a gente pensa, a criança
não tem esse momento da intimidade com o Senhor, e tem. Tem, né? Eles choram na presença do Senhor. E a gente se alegra muito de ver eles na presença do Senhor, recebendo o Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Muito Tão bom. novos, né? E já tendo experiências que marcam, né? Qual o testemunho mais poderoso que a senhora já viu através da vida de uma criança? É o testemunho que eu falo assim, no maternal aconteceu, porque os pequenininhos, né? Tem Qual que é a idade ali do maternal? O maternal é da idade de 2 a 6 anos. Então, quando a gente tem a palavra e a gente pergunta para eles se tem alguma criança que tem alguém para orar, que tem alguém enfermo, ou eles falam, olha, eu quero que ore para o meu pai, que ore para minha mãe, ou um parente que está enfermo. Então, no final do culto, a gente faz aquele momento de orar para encerramento do culto. Eu gosto de ficar na altura deles, né? Dobrar o joelho, e eles vêm, dobram o joelho ali, fazemos a rodinha, e a gente ora, e eu clamo ao Senhor, e os pedidos que eles fazem, a gente ora. Quando, na semana seguinte, então, o que me toca muito de testemunho, de quando a criança chega e fala assim, tia, nós oramos e a minha mãe agora ela está boa, ou meu pai agora está bem, foi curado. Então, o poder da oração das crianças, né? Então, nós sabemos que tem poder na oração. E quando vem das crianças, e elas veem a importância da oração. Porque muitas vezes os adolescentes, né, os juniores, eles já estão mais ligados com a rotina do dia, os afazeres. Sim. As crianças maternal é o que está o alicerce, ele começa ali. Então, nós temos que estar ensinando eles para que quando eles chegarem para outra turma, eles já estão sendo formados, já têm então, aquela conscientização de que ler a palavra é importante, orar é importante, orar pela família é importante, orar no momento do lanche, do almoço, enfim. Então, eu acho que isso mexe muito com a gente, sabe? E aquela criança que quando chega, que ela tem aquela dificuldade e vê a outra criança orando, quando é no próximo final de semana, é ela que quer orar. Glória a Deus. Acaba que gera um incentivo, né? Desperta nas outras e também já vai aprendendo as disciplinas espirituais, né? A importância da oração, da leitura, porque vendo Deus agir desde novinhas, né? Já vai também despertando a fé delas para um Deus do sobrenatural, né? Isso. Que muitas vezes, na hora que entra na adolescência, com essa base formada, evita delas perderem isso, né? Porque vai entrando muito ceticismo, já vai tendo uma consciência diferente e é onde muitas vezes o inimigo vem e mina tudo aquilo que foi ali plantado. E do lado dos pais, quais são os registros? O que eles falam para vocês que estão ali desenvolvendo esse trabalho? Como eles lidam? Eles, sempre que a gente tem o contato com eles, no final, né? Quando eles vão buscar as crianças na salinha. Eu sempre gosto de chamar eles no momento, às vezes, da oração, eu convidar eles para estar ali presente, para estar orando e encerrando. Quando eu estou com o maternal, às vezes, como já está terminando o culto e termina muito rápido, eles ficam esperando de fora, né? E a gente convida, né, para eles estar pegando enquanto não termina, né? Aí eles esperam, olha, aguarda um pouquinho que a gente vai estar orando, a gente vai estar liberando as crianças, né? Com os meninos maiores, que acontece muitas vezes, que às vezes eu estou ministrando para eles, eu chamo os pais com as crianças dos juniores e eles participam. E muitas vezes eu peço para algum pai fazer oração de encerramento e eu agradeço, né, pela vida dos pais e que os pais continuem dando atenção para os filhos. Amém. Porque os meios de comunicação estão roubando os filhos e os filhos precisam muito da presença dos pais. Então, eu vejo assim, que os pais, nesses últimos momentos, eles estão mais interagindo com os filhos. Eu vejo assim, que eles estão preocupando em estar tendo tirar um momento de família. O tempo, né? O tempo. O tempo da família. Porque hoje quase não tem mais, né? Igual a senhora está falando, que está sendo agora resgatado. Por conta muito das telas, das mídias, na hora que está em casa, está cada um no celular. Em vez de ter esse tempo, como a gente falou no início, o culto em família e tudo, quais os conselhos a senhora pode deixar nesse aspecto para os pais,
né, que tem crianças mais novas, para sair desse meio e para estar dando essa atenção que a criança necessita muito, né? E eu vejo assim, um conselho que eu dou, que eu vejo assim, que eu vivo na minha casa, né? Que funciona. Que funciona. É um momento de oração ou de leitura da palavra. Então, eu tipo assim, meu filho já é casado, mas quando ele está em casa, sempre ele chega, me pergunta, tá tudo bem? Da mesma forma, eu vejo com ele, a gente sabe, a gente que é mãe sabe quando está acontecendo alguma coisa, e o filho também, ele percebe algo na gente. Então, a gente tem aquele momento de comunhão em família. Então, nós precisamos de tirar esse tempo de qualidade família. Então, é um almoço em família. Na hora do almoço em família, é o agradecimento a Deus por aquele momento da gente estar juntos, né? E eu falo assim, à noite, por exemplo, quando a gente já encerrou as atividades, eu falo muito assim com a minha filha, olha, agora vamos orar. Ou eu vou para o quarto, né, orar com ela, ou ela vai lá para o quarto, né, juntamente com o meu esposo, a gente ora. E a gente não pode deixar de fazer, porque se você deixar de fazer, não passa a ser rotina. E nós precisamos de ter esse prazer de leitura da palavra, e prazer de abençoar, declarar. Eu declaro uma noite, né, tranquila, abençoada. Declarar que nossos filhos são mais que vencedores em Cristo Amém. Jesus. E declarar que eles estão revestidos da armadura do Senhor para a batalha do dia a dia. Que os exércitos de Deus estejam sempre presentes, guardando e protegendo eles, porque há poder nas nossas palavras. Então, pais, o cuidado que tem que ter no que fala para os filhos. Então, profetizar vitórias e bênçãos na vida deles, né? Sim. Em nome de Jesus. Se passa por um momento de dificuldade, às vezes a criança passa por dificuldade, declarar que ele é um abençoado, que ele é mais que vencedor, né? Ajudar a criança a se erguer no momento que ela está passando por luta e dificuldade também. Claro, Né? Porque nós passamos por aqueles momentos difíceis. Então, as crianças também têm, que muitas vezes ela sofreu um bullying na escola, sim, ou de um colega, né? E assim os pais, eles estão interagindo, eles vão ter liberdade de estar relatando o que está acontecendo com eles na escola ou em outro local. Porque, de repente, os pais não dão essa liberdade, a criança sofre, entra em depressão e pode adoecer. Né? E a pessoa não sabe o que é. Então, o pai, a mãe, ser amigo dos filhos. Né? E os filhos ser amigos dos pais. Isso é muito importante. Pois é, vocês que estão ali no Ministério Infantil, que pegam essas dores de perto, né? Tudo que eles estão ali passando, tudo que eles estão ali sofrendo. Como vocês lidam quando vocês sentem que as crianças têm mais ligação com vocês do que com os pais? Às vezes tem aquela liberdade de chegar, né, Tianinha, tá acontecendo isso, mas eu não tenho coragem de falar com meu pai, porque ele fica muito bravo e vai gritar comigo. Aí, como vocês conciliam tudo isso? Já tem acontecido várias vezes, eu tenho conversado, né, mas é com as mães, que as mães são mais presentes do que os pais, né? E Deus tem dado estratégia assim, tem dado certo. Amém. E famílias têm sido restauradas, né? Glória a Deus. E eu vejo assim, a mãe que tinha dificuldade de dialogar com a filha, hoje são muito amigas. Olha. Né? Então isso é importante dessa parceria. Eu percebi algo e às vezes nem falo com a criança, eu já chego na mãe e falo, olha, o que está acontecendo com o fulano? Está acontecendo alguma coisa? Está precisando de ajuda? E realmente, aí a mãe desabafa e fala. E aí quando fala, precisa de ajuda, e aí a gente vai aconselhar. E a criança nem fica sabendo do que se trata. Sim. Entre eu e os pais, ou o professor e os pais. Então, quando a gente vê, a situação se resolve. Glória a Deus. Então, nós precisamos estar atento nisso. Porque se a gente passar para a criança vai ficar assim,
Às vezes com vergonha. Isso, né? pode até ser que ela se fecha de vez, Se fecha de vez. eu não posso confiar na professora. Não posso confiar em ninguém. Aí eu não posso confiar na minha mãe, não posso confiar, né, na pastora ou no professor. Então, nós temos que ter esse cuidado. Eu imagino que é uma área bem sensível mesmo para estar tomando conta de tudo isso. A senhora, há tantos anos, são mais de 20 anos, né, que a senhora já falou, né, ministrando, vendo o agir de Deus através da igreja, né, das crianças, né, e tudo aquilo que a senhora já vem pegando. O que mais tem edificado a sua fé nesse aspecto? O que tem edificado, que eu tenho, né, os momentos de oração, né, e eu vejo assim que me fortalece mais, é porque eu tenho clamado ao Senhor, né, para que o Senhor envie mais pessoas para este ministério, porque o ministério precisa de pessoas idôneas, sérias, para estar trabalhando no ministério, porque são vidas que estão crescendo na presença do Senhor, e são vidas que vão ser pastores, né, vão ser, enfim, pessoas que vão estar à frente de um ministério, vão estar à frente da igreja, vão ser os professores, enfim. Porque nós vamos chegar um momento que nós não vamos ter condições de estar atuando. De dar continuidade, e né? dando continuidade. Então, nós temos que estar formando essas pessoas desde da infância, para que quando elas crescerem, elas já sabem, olha, eu quero atuar nesse ministério, ou vou atuar no ministério de louvor, ou vou atuar no ministério de evangelismo, ou vou estar no ministério infantil. Enfim, na igreja tem vários ministérios, e cada um tem um dom, e o Espírito Santo de Deus traz algo assim, ele é lindo, então não fica nada em oculto. E eu vejo assim, que crianças, eu gosto muito de perguntar o que você vai querer ser, né, quando crescer. Eu tenho anotado lá o nome das crianças, lá na chamada, lá tem lá. Uns querem ser veterinários, outros querem ser médico, outros querem ser pastor, outros querem ser bombeiros, outros querem ser policial, outros querem ser cozinheiro. E assim vai. Então, sonhos. As crianças sonham. E então nós temos que trabalhar isso, o sonho delas, né? Já teve algum desses que a senhora notou e a senhora teve a oportunidade de ver depois no futuro aquilo que ela tinha falado quando criança que ela queria ser e ela de fato se tornou? Tem uma que, assim, tornou, e hoje ela que é pastora, né? Então hoje ela é pastora, é mãe, né? Glória a Deus. Já é mãe. Então, é muito bom. É uma alegria, uma satisfação para a senhora quando, ali naquele início, até aquela passagem, né? Um plantou, o outro regou, e quando a senhora vê essas pequenas sementes que são lançadas hoje, e daqui 15, 20 anos a senhora topa com essa pessoa e vê como pastora, como líder, desenvolvendo bem uma profissão, a senhora consegue expressar qual que é a alegria, qual que é o sentimento que vem? É uma alegria, o sentimento da gente nunca desistir. Amém. E que ninguém é um caso perdido. De repente você tem aquele menino difícil, que dá trabalho na salinha, e depois, no decorrer de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, aquela criança, ela tem uma desenvoltura na salinha que fica, meu Deus, olha como essa criança hoje, ela tem um temor do Senhor. Então, nós temos que ter esse amor pelas crianças, né? Amém. É igual quando você está em sala de aula, né? A gente vê os alunos lá, e quando você vê eles lá, prestam um vestibular, e depois quando você vê, na idade que eu já me encontro, hoje eu vejo os alunos médicos, né? Eu vejo alunos professores, né? E hoje alunos sendo grandes profissionais em grandes empresas. Então isso na igreja, né? Na igreja também a gente vê, né? Como o Senhor ele nos usa, e a gente fazer com que as coisas do Senhor elas sejam feitas com excelência. Amém. Né?
E uma coisa que é muito importante, nós temos que ter os momentos de oração. Nós temos que, a palavra fala, orar sem cessar. Lá no Salmo 1 fala, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, né? Então nós temos que estar atentos, porque nós trabalhamos na obra do Senhor e o inimigo, ele quer tentar quem está à frente. Nós temos que estar bem revestido da armadura do Senhor, para que quando vier o inimigo tentar, nós estamos bem equipados para que nada venha nos atingir. Amém. Nós sejamos exemplo, né? Um exemplo na obra do Senhor, na igreja do Senhor. E o nosso testemunho na nossa casa, na nossa família, é muito importante. Com é certeza. Muito importante. Então, eu creio assim que muitas vidas nós temos para ganhar, né? E eu vejo assim o evangelismo, não só o evangelismo dos jovens, nós temos o evangelismo de crianças também. Isso arde no meu coração. Amém. Também. Glória a então, Deus. quando as crianças estão lá com a plaquinha para receber, né? Sim. Os fica irmãos, lá na recepção, né? Na recepção. Então, o que Deus já colocou no meu coração, nós vamos colocar elas uniformizadas, porque elas merecem. As coisas do Senhor é perfeito, né? Então, no domingo eu comentei com elas, né? Então, elas estão todas animadas, né? De colocar a camisa também? De colocar fazer o uniforme deles lá, eles estão Kids, ali, né? voluntários Kids. Deus vai prover como vai ser. E eu creio que a mídia, né, o pessoal responsável vai estar fazendo algo bem lindo, bem legal. Que legal, gente. Para ser bênção. Que legal, que bênção. É isso que chama minha atenção quando eu vejo o trabalho da senhora, pastora, porque essa excelência, esse zelo, esse cuidado, essa dedicação, esse amor, esse empenho, e ao longo de tantos anos que a senhora já vem fazendo isso, onde, né, a senhora sempre se doa ali por completo, como a senhora até falou aqui em algum dos momentos, né, às vezes vocês não me veem aqui, mas eu estou lá na salinha, e é toda sexta e domingo praticamente, né, lá dedicando, investindo tempo, gastando tempo, para um retorno que às vezes a gente que está ali, pode ser que daqui 15, 20 anos a gente não esteja, mas para a igreja do futuro, né, que é o hoje que está sendo plantado, vai estar sendo beneficiado. Então é um trabalho que ele atinge todas as esferas, né? É o agora, é o futuro, entende? É o passado também, porque você está ali preparando essas crianças, ao mesmo tempo resgatando elas de lugares que já passaram, às vezes um lar abusador, de pais, né? Porque tem ali, né, muitas que não têm pais que são os dois cristãos, né? Às vezes a sua mãe, não sei se a senhora tem casos assim, de às vezes a criança ser levada pela tia e pelo tio, pela avó, e os pais não serem cristãos. Aí como a senhora concilia toda essa questão quando pega crianças, onde são os avós, os tios que levam, para que elas também, como a senhora falou do exemplo, possam ser luz lá na casa delas? Sim. Então, essa situação assim, é muito interessante, porque tem crianças, né, que é levada pela avó, e sempre são irmãos, né? Eles chegam, olha, eu quero orar, que ora para o meu pai. A situação, né? O pai, a situação delicada, né? Então chora, nós vamos orar e a gente ora. E às vezes os pais são separados, né? Eu quero que ore pela minha mãe. Também. Né? E eles veem os pais, muito difícil eles verem os pais. Então a presença paterna mesmo é a avó, mas o vô. Né? Ainda bem que a avó é muito dedicada. Então ela leva eles à igreja. E hoje eu vejo assim que eles estão mais conformados porque eles estão crescendo, né? E estão vendo que realmente é a avó que vai cuidar, não é o pai, não é a mãe que vai cuidar. Então eles têm espelha no vô e na avó, né? Então as coisas vão acontecendo, né? Glória a Deus então, por isso. Outros também que é levado por parentes, né? E eu creio em nome de Jesus que os pais dessas crianças vão estar na igreja. Amém. Devido ao testemunho, né? Porque a avó já comprou o devocional e eles já levaram, aí os pais têm que fazer o devocional, né, com a criança.
Então é isso. Então, cada dia a gente tem uma experiência nova na salinha com as crianças. A senhora tem algum testemunho através de uma criança que uma família veio para Cristo? Durante todos esses anos que a senhora está servindo? Sim. Tem, assim, as crianças que veio para Cristo, hoje já são adultos, né? Que eles não estão congregando com a gente, né? Mas estão firmes na casa do Senhor, que é da minha família, sobrinhos, né? Que eles estavam na igreja, os pais não iam. Hoje, a família está na igreja e todos servem na igreja. Ai, glória a Deus. E hoje eles fazem parte do ministério da igreja. Glória a Deus, pastora. A importância da gente entender, né? Eu vejo que qualquer coisa que acontece na igreja, a senhora sempre coloca as crianças, né? Sempre olhando ali o evangelismo através das crianças, Sim. A oração através das crianças, o louvor, né? Através das crianças. Porque, de fato, também é uma igreja para as crianças, né? Existe essa igreja. E eles já têm um louvor. Gente, o maternal, eles gostam de louvor de adulto. Mesmo? Então, eu falei assim, olha, eles já selecionam, já escrevi lá os louvores de predileto deles, porque quando a gente for fazer a vigília, já tem ali os louvores. E eu vejo que essa vigília próxima que a gente for fazer, eu quero maternal junto. Desde que fica até determinado horário, os pais levam eles de volta para casa. Sim. E no dia seguinte eles levam para tomar o café e ter o restante da ministração. Enquanto os maiores dormem lá, né? Porque o que eles amam é ter aquele momento ali na igreja e tá, aquele momento da madrugada lá, se conversando, né? Amém. Então, eu vejo assim, que não tem idade para estar na presença do Senhor. Não tem. Forte. A gente vê criança pequenininha, a gente canta um louvor, ela quer cantar também. Você lê a palavra, eles entendem. Então, não tem idade para a gente falar do amor de Jesus. Quando a mãe ela está grávida, ela profetiza na vida da criança. Quando ela chega, né, quando ela nasce, os pais continuam a ministrar na vida da criança. Faz diferença. Glória a Deus. Então não tem idade. Desde a gestação tem que começar a ministrar na vida das crianças. Amém. Por experiência própria, né, pastora? Para aqueles que nunca foram lá visitar a salinha, ver o que acontece, como é desenvolvido o trabalho, fala um pouco do que vocês fazem ali enquanto os pais estão ouvindo a palavra. O que está acontecendo lá na salinha? Antes de começar a palavra, né? Eu gosto de chegar mais ou menos 1 hora mais cedo. Eu gosto de chegar lá, preparar o ambiente para receber as crianças. Eu sempre vejo a senhora lá mesmo. Eu chego lá e falo assim, a tia, ela chega com a sacolada. Então eu já chego lá com uma sacola. Às vezes é um lanche, às vezes é atividade essa que a gente vai levar para ministrar para as crianças, Sim. né? Então eu gosto de chegar mais cedo e preparar um ambiente para que quando as crianças elas forem para a salinha, nós já oramos naquele local, já ministramos que aquele local, as crianças vão sentar ali naquelas carteiras, vão sentir a presença de Deus e que a palavra vai ser ministrada, é aquela palavra vindo do Senhor. Então, eu gosto de preparar o ambiente, não só porque é limpar lá, fazer a limpeza, deixar as carteiras limpinhas, cheirosinho ali, já preparar o lanchinho para elas, porque muitas crianças, elas vão sem lanche, né? Que a gente vê que elas chegam lá, tio, o que vai ser o lanche hoje? O que vai ser o lanche hoje? Surpresa. Então, tem criança que, às vezes, outras já vão para a salinha, elas ficam lá lanchando, porque elas chegam com apetite mesmo. Eu não vou falar fome, não, elas chegam com apetite. Sim. Porque a palavra fome é muito forte. É muito forte. Né? Então, eu vejo assim, aquelas pessoas que sentirem o desejo de ser um voluntário, de ver os bastidores do Ministério Infantil, vai ser muito bem-vindos. Os pais que quiserem estar ali, sentar na salinha, participar do cultinho junto com seu filho, é muito importante. E vai ser um prazer ter eles lá com a gente na salinha. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Pastora Ana, a senhora quer deixar uma última mensagem para os pais, orientações, o cuidado, o zelo com as crianças, depois de tudo isso que nós abordamos aqui nesse breve
bate-papo, onde a senhora mostrou a importância, né, o zelo e como a igreja mesmo, né, em vários setores e como as crianças atuam, ajudam, né, levando os pais para a igreja, recebendo os dons do Espírito Santo, uma frase muito forte, né, não existe idade para estar na presença de Deus, e o mesmo tratamento que é dado para adultos, elas também podem receber, né, que elas gostam de louvar, gostam de se expressar, gostam de servir, evangelizar, enfim. Fique à vontade para a senhora deixar essa palavra final aí para aqueles que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Então, o que eu quero dizer é que estar no Ministério Infantil, fazer parte do Ministério Infantil, é um privilégio, né? Que muitas vezes as pessoas acham que estar no Ministério Infantil é uma obrigação. Mas tudo que nós fizermos para o Ministério Infantil, nós vamos fazer por amor. Amém. Fazer para o Senhor. Então, eu vejo assim, os pais, tudo que fizerem para os filhos, faça com amor, com dedicação. Porque eles vão ser você futuramente, né? O pai, o seu filho vai ser você futuramente. A filha vai ser a mãe futuramente, né? Então, eles se espelham muito nos pais. Por que eu digo isso? Porque eles falam na sala, olha, conta como é o meu pai, eles relatam como é a rotina do dia a dia em casa. Então, eles admiram os pais. Então, amém, eu quero dizer, pais, vocês têm esse cuidado, né, com seus filhos, declare o amor do Senhor para com eles, né? E como fala o Salmo 122, versículo 1, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esteja em família, alegre na casa do Senhor, né? Então, eu sempre, às vezes, quando eu vou orar, ou mesmo nos avisos da igreja, tem esse versículo, né? E esse é um versículo chave que é tremendo, que nós temos que estar na casa do Senhor com alegria. Amém. E principalmente a família, estar na igreja com família. Sim, né? Sim, com certeza. E vocês declararem, né, juntamente com os filhos, que eu e minha casa servimos ao Senhor, que eu e minha família servimos ao Senhor. E tomar posse dessa palavra. Glória a Deus. Pastor Ana, muito obrigado. Agradeço de coração por esse tempo. Amém. Que aula, que aprendizado nós tivemos aqui nessa noite. E tenho certeza que Deus vai continuar ministrando, né? Não acaba aqui. E pais, coloquem, dediquem tempo, ensine os seus filhos no caminho do Senhor e saibam disso, né? Que vocês estão investindo no agora, não é, pastora? E aí, os nossos futuros pastores, né, profissionais, líderes, médicos, tantas áreas, é o agora que vai definir. E principalmente sendo solidificados no caminho do Senhor, aonde o mundo tem tentado, né, pastora, de diversas maneiras, tragar as nossas crianças. Mas como foi ensinado, se a gente ensina para eles desde novinhos, não existe idade para estar na presença do Senhor, pode ter certeza que esses frutos, né, vão crescer, vão alcançar muitas vidas e eles estarão firmes e fortes. Amém? Amém? Amém. Deixa aí o comentário, mais uma vez, o incentivo, se inscreva, deixe o like e nos vemos em uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.